Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, como no próprio título do vídeo diz, hoje eu estarei refutando um canal muito conhecido na comunidade de PowerScaling, um canal chamado KarmaUp. Há um ano atrás esse mesmo canal fez um vídeo onde ele supostamente prova que esse feito do Saitama e do Garou não seria uma destruição de estrelas, mas sim uma dispensão da luz das estrelas, ou que eles apenas teriam distorcido o espaço, usando como base para sua argumentação a física do nosso mundo, o que não faz muito sentido, mas tudo bem, eu estarei refutando cada um dos pontos que é abordado pelo Karma. Então, sem muita enrolação, bora para a análise. Sendo assim, o ponto agora é analisar o contexto desse feito no mangá. O que acontece é que iria ocorrer um clash entre Saitama e Garou, e o Blast afirma que esse ataque iria destruir a Terra. Isso na verdade é bem relevante. A suposta energia nível sistema solar, galáxia ou universal iria apenas destruir a Terra, mas até aí tudo bem. Esse está longe de ser o ponto principal. Esse argumento do Karma é baseado em uma falta de interpretação extrema. O fato do Blast ter citado que a energia gerada pelo soco sério do Saitama e do Garou iria causar a destruição da Terra, não significa necessariamente que a destruição iria acontecer em apenas uma escala planetária. O real contexto dessa fala é destacar a preocupação que o Blast estava naquele momento com o planeta Terra e todos os seres vivos, como os humanos e heróis que moravam no planeta. E isso é diversas vezes mostrado no mangá. Não havia motivos para o Blast mencionar outros corpos celestes, sendo que o seu objetivo principal era proteger a Terra e todos os humanos. Afinal, se todo o sistema solar fosse destruído, isso ainda iria causar a destruição da Terra de qualquer jeito, a qual o Blast queria proteger. Resumindo, essa citação não altera em nada o nível de destruição do soco sério do Saitama e Garou. Afinal, o Blast disse que o ataque iria destruir a Terra. Ele não disse que o ataque só iria destruir apenas a Terra. Para deixar isso mais explicado, eu estarei utilizando uma analogia. Um pai de família, que está na casa dele junto da sua família jantando de boa, mas de repente vem um asteroide na direção da cidade que ele e sua família moram, e o pai fica desesperado e logo em seguida dá um grito dizendo que a nossa casa será destruída. O fato do pai de família ter dito que a nossa casa será destruída significa necessariamente que o asteroide só destruirá a casa dele e nada mais. É óbvio que não. A fala do pai de família apenas demonstra a preocupação que o pai estava naquele momento, com medo de perder a sua casa, além da sua própria família como filhos, esposa, avós e parentes próximos que também estavam na casa. Ou seja, a fala do pai não se referia à capacidade de destruição total do asteroide. O foco e a preocupação naquele momento não era com a destruição da cidade ou desastres globais que o asteroide podia causar. Da mesma forma que essa cena serve para demonstrar a preocupação do Blast com as pessoas que ele se importava, como a Tatsuma aqui, mas para comprovar o meu ponto de uma vez. É mencionado no próprio site oficial da Shonen Jump que o ataque do soco sério do Saitama junto do Garou estava ameaçando destruir todo o sistema solar, o que já refuta essa ideia da energia se só a nível planetário. Quando a energia é mostrada, é literalmente mostrado que ela estava dispersando e afastando as partículas de luz. Isso não é suposição, porque é literalmente mostrado que a luz das estrelas estava se afastando e sendo dispersada. E nesse momento, a energia ainda não tinha sido redirecionada. Ainda antes do Blast conseguir mudar o vetor, é mostrado que não tinha luz no centro da energia, e é deixado explícito que estava dispersando a luz ao redor. Quando o Blast começa a redirecionar a energia, um clarão muito forte é mostrado no céu, e simplesmente não existem estrelas na imagem. Isso é realmente importante. A intensidade da luz simplesmente torna impossível enxergar as estrelas, e isso realmente faz sentido. Se retirássemos a atmosfera terrestre, se tornaria inviável enxergar estrelas durante o dia, pois a luz solar iria ofuscar totalmente a luz das estrelas, impedindo de chegarem na nossa visão. Da mesma forma, nesse quadro, a intensidade da luz da energia gerada pela colisão de Saitama e Garou sendo redirecionada é tão brilhante que é impossível enxergar estrelas ao fundo. Isso é uma interpretação muito errônea. O Karma utiliza esses três quadros do mangá durante a explosão de energia para tentar dizer que a luz das estrelas estava se afastando e sendo dispensada pelo espaço. Porém, isso está completamente errado. E eu vou explicar o porquê. Bom, para começar a explicação, você precisa entender o que é algo diegético e não diegético. Para explicar de forma simples, em contextos de obras de ficção, como filmes, séries, jogos e até livros,
Algo diegético seria tudo aquilo que faz parte do universo e da história das obras de ficção. É tudo aquilo que os personagens podem ver, ouvir ou sentir. Já o que é não diegético é algo que não pertence ao universo ou história. Ou seja, é algo que os personagens não conseguem ver, sentir, ouvir ou perceber. Apenas o público percebe. Alguns exemplos clássicos de elementos narrativos não diegéticos são a trilha sonora que os personagens não ouvem, narração, letreiros ou legendas que aparecem na tela, efeitos visuais ou sonoros estilizados. Basicamente, coisas como uma música de fundo ou uma narração são exemplos disso. Nesse momento você deve estar se perguntando, tá bom, mas o que essa explicação toda tem a ver com esses quadros? E é aí que entra a luz não diegética ou iluminação não diegética, que se refere-se à luz que não faz parte da realidade da história, sendo adicionada depois da captura ou criação do material para fins estéticos ou de narração. É uma luz que não tem origem dentro da história, mas que é adicionada para melhorar a experiência do espectador ou destacar algo importante. E é basicamente isso que acontece nesses quadros. Isso nada mais é do que uma ilustração visual ou expressão artística de uma luz não diegética, apenas uma representação visual simbólica para mostrar a magnitude e profundidade do ataque, onde Murata retirou a luz do ambiente para destacar o que estava acontecendo ao redor da Terra. E isso já foi demonstrado outras vezes em One Punch Man. Uma delas foi na luta de Psycho Zoroshi contra Tatsumaki, onde Psycho Zoroshi prepara um ataque contra Tatsumaki e esse ataque acaba cortando uma parte da terra. E no quadro seguinte é possível ver o fundo do quadro todo escuro com a luz sendo retirada e focada em apenas um ponto de fundo. E o que está acontecendo nesses quadros são exatamente a mesma coisa. O que Murata fez foi retirar a luz dos quadros deixando o fundo das páginas escuro para destacar efeitos de ambos, deixando explícito que é apenas uma representação visual. Afinal, o quadro onde a Psychos corta a terra fica todo escuro e nem por isso a Psychos estava dispensando a luz das estrelas. Beleza, mas e essas partículas mostradas nesse quadro? Bom, não dá para afirmar que essas partículas seriam a luz das estrelas sendo dispensadas, já que até o ataque de raios gamas do Garou já demonstrou partículas durante o seu ataque ao redor do planeta, igual o que foi mostrado aqui. Se fosse assim você também teria que afirmar que os raios gamas do Garou também estavam dispensando a luz das estrelas, o que seria impossível, já que as partículas da explosão do Garou estavam vindo da atmosfera do planeta até o espaço, e como nós sabemos, na atmosfera da Terra não existem estrelas, então não teria como essas partículas serem a luz de estrelas. Ou seja, afirmar que isso seria a luz das estrelas com base nesse quadro, a pessoa estaria cometendo a falácia da generalização precipitada, onde a base, no caso a amostra, é insuficiente para comprovar a afirmação. Agora, vamos simplesmente analisar esse quadro. A energia aqui está sendo refletida, ela passa da Terra e da Lua. E o que acontece no quadro de baixo? Ela explode de forma omnidirecional. Para vocês entenderem o que eu quero dizer, eu vou deixar essa imagem como representação. A energia foi refletida, percorreu uma certa distância e explodiu para todos os lados. Ou seja, é impossível que ela tenha alcançado as estrelas e aberto um rombo das galáxias. Se fosse assim, a energia era omnidirecional. Então ela deveria ter explodido o universo inteiro ao seu redor. Ela não simplesmente foi em uma direção. E isso é bem visível. Sendo assim, por que as estrelas no céu não estão visíveis? Eu vou falar sobre duas possibilidades. A primeira é a que eu mais acredito no momento, e é simples. A energia dispersou e afastou os fótons. Como eu disse anteriormente, é visível que a intensidade da energia está afastando os fótons de luz. E mudar a localização da luz faria nossa visão enxergar como se as estrelas estivessem em outro lugar. Como eu mostrei anteriormente, a energia explodiu de forma omnidirecional enquanto desviava os fótons. E sem a luz, não é possível enxergar as estrelas. Na verdade, isso faz bastante sentido, pois geralmente, o Murata não desenha estrelas tão próximas das outras. Então, faz sentido que ele tenha desviado os fótons para que as estrelas parecessem estar todas uma ao lado da outra. A segunda possibilidade é que a energia gerada pelo Saitama e Garou foi forte o suficiente para dobrar e distorcer o espaço, o que também faria sentido visto que a luz estava deixando de ser visível por onde a energia passava. Bom, esse primeiro ponto do Karma, no caso o argumento dele sobre a explosão do ataque,
ignora um ponto específico, que é o direcionamento de energia a qual a energia do ataque foi concentrada, em um formato de cone direcionada exclusivamente para o vácuo do espaço. Ao contrário da atmosfera da Terra, não há um meio contínuo para a propagação de ondas de choque da mesma maneira que há na nossa atmosfera, ou seja, toda a energia do golpe afetou apenas aquilo que estava em sua trajetória direta, sem se dissipar para os lados de maneira incontrolável, como aconteceria em um ambiente atmosférico. A energia apenas foi canalizada em um ponto específico do espaço, por isso o ataque só destruiu as estrelas naquele painel sem destruir coisas ao redor do universo. Além de que a energia da explosão nem tinha essa capacidade de destruição para afetar o universo. Então nem faz sentido ele usar esse argumento. Agora respondendo aos outros argumentos do Karma, onde ele cita duas hipóteses para esse feito. A primeira é do Saitama ter dispensado a luz das estrelas criando esse rombo no espaço. Esse argumento ignora um fator físico, que é o período de tempo que a luz das estrelas levaria para formar esse buraco. A velocidade que a luz das estrelas pode se locomover, é exatamente a própria velocidade da luz, que são 299.792.458 metros por segundo. Agora vamos pegar o tamanho do rombo nessa imagem. Segundo a própria Vespatli, o rombo nessa imagem tem exatamente 16.308 anos-luz de diâmetro. Analisando o período de tempo que a luz das estrelas levaria para conseguir se dispensar a ponto de formar um buraco desse tamanho, seria o mesmo período em anos-luz de diâmetro que o buraco foi calculado, que no caso seria pelo menos 16.308 anos para isso acontecer, já que a luz das estrelas só tem a velocidade da luz. Então não teria como elas cruzarem uma distância de 16.308 anos de diâmetro em um período de tempo tão curto igual ao que foi mostrado no mangá. E mesmo se a gente dividir a distância do buraco, ainda assim levaria no mínimo 8.100 anos. Mas para vocês verem como isso é um absurdo, só a distância entre o Sol e a estrela mais próxima do Sol a Centauri é de 4,24 anos-luz, então o tempo que levaria para a luz do Sol chegar até a estrela Centauri seria de 4,24 anos. E ainda tem a questão que a distância média entre duas estrelas na nossa Via Láctea é de 5 anos-luz, o que já torna essa tese do Karma inconsistente. Agora sobre o Saitama ter possivelmente distorcido o espaço, eu nem preciso me estender muito em relação a isso. Para começar, esse rombo nem ao menos atende aos requisitos para ser considerado uma distorção do espaço, como a curvatura da distorção, além da atração gravitacional, onde a curvatura da distorção do espaço acaba deformando os objetos e corpos celestes, como planetas e estrelas, sugando eles e criando uma órbita em volta da distorção. E como vocês estão vendo nesse painel, as estrelas aqui nem ao menos estão sendo afetadas pelo buraco. Se fosse uma distorção, as estrelas estariam deformadas e distorcidas.